Olá, eu gostaria hoje de falar de um assunto um pouco doloroso para aqueles que são advogados, não em Israel, aqueles que são advogados no Brasil. E por que é doloroso? Quando você vem para cá e já é licenciado, já trabalhou como advogado, já tem experiência como advogado, você chega em Israel, mesmo que você saiba a língua, não quer dizer que você estará apto a exercer a profissão de advogado no Estado de Israel. Deixa eu explicar. Para ser advogado num país qualquer, você tem que saber duas coisas, essencialmente duas coisas. Tem que saber muito bem a língua, a gíria, as nuances, as pequenas diferenças na língua, e você tem que saber as leis do país. Eu prometo a vocês que as leis do Estado de Israel são muito mais fáceis, muito mais acessíveis do que a lei no Brasil. Principalmente no que tem a ver com a quantidade de lei, ok? A quantidade de leis no Brasil é enorme. Aqui é muito menos. Eu também prometo a vocês que com um pouco de esforço, tempo, não 2 meses, 1 ano, quando você chega aqui, depois de um certo tempo você vai ter ferramentas, vai saber bem a língua para poder ser um advogado. Existe um terceiro elemento. Infelizmente, esse terceiro elemento é um problema e chama-se conhecer a mentalidade do israelense. No Brasil, quando você vê um cliente, você é muito simpático, oferece um cafezinho, você cobra pela cara do cliente. Existem 1 milhão de coisas que eu, como advogado israelense, nunca saberia fazer no Brasil. Esse é o problema. Você está acostumado, como advogado brasileiro, ao sistema brasileiro, à mentalidade brasileira, a lidar com cliente brasileiro, a lidar com juiz no Brasil. Chama de doutor, excelência, magistrado, um monte de nome que a gente não usa aqui. A diferença, ou o espaço de tempo que passa entre a sua chegada e até você estar apto com a mentalidade a ser um advogado, pode ser muito longo. E eu quero dar uma dica para todos vocês que são advogados, já querem fazer estágio, eu quero trabalhar como advogado, tenho 10 anos de experiência. Você tem 0 anos de experiência como advogado. Por que eu estou falando isso? Porque em Israel você nunca foi advogado. Eu também nunca fui advogado no Brasil. Eu tenho um sócio no Brasil, ele entende da lei brasileira, eu entendo da lei israelense. Quando o cliente quer um caso em Israel, sou eu. O caso no Brasil é ele. Muito fácil. O que eu aconselho? Primeiro, se você chegou aqui recém-formado, vai ser um problema, vai ser mais difícil, é um outro caso. Você chegou aqui, já é formado, já tem um pouco de experiência, trabalhou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos. Eu aconselho você a tentar, é difícil, mas é possível não entrar no escritório de advocacia. Não como estagiário, trabalhando algumas horas. Eu vou ser sincero, mesmo sem salário, 1 hora, 2 horas, 2 vezes por semana, nem todo mundo vai querer, nem todo advogado vai querer ter um brasileiro que não sabe bem a língua, não conhece. Mas é possível. Comecem a aprender como é que a coisa funciona. Eu diria, começa a entender o sistema, a entender a gíria de advogado. Como o advogado recebe um cliente, é importante. Sente numa reunião e veja como um advogado israelense recebe um cliente. Porque amanhã você vai querer receber um cliente e você ainda não está sabendo como fazer. Pega tempo. Não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição. A gente diz que a pressa é do diabo. A ripazon la satan. Assim que a gente diz em hebraico. Então, deixa eu fazer um sumário. Se você chega em Israel, quer ser advogado, a língua
a língua. Hebraico, al-buriá, até os últimos detalhes da língua. Não importa que você tenha acento. Tudo bem. Você fala, todo mundo você sabe que é brasileiro. Segunda coisa, aprender as leis, você vai ver que é fácil. A terceira coisa, e a última coisa, a mais importante, você vai ter que virar israelense, vai ter que entender o israelense, o advogado israelense, o juiz israelense, a secretária israelense, a secretária do fórum. Começa a passear, começa a ajudar um advogado, de graça, sendo pago. Começa a entender, começa a viver como advogado, mesmo não sendo advogado. No fim, você vai ver que se você se achar apto, você vai conseguir ser um advogado, e se não, valeu a experiência, passe para outra, talvez você vai ter que abaixar a cabeça e dizer, ok, vou mudar de profissão. Eu desejo para vocês muito boa sorte, Batzlecha, Kol Tov, Shalom Uleitraot.